Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos recomeçar nessa semana o nosso estudo do livro de Atos e eu espero que você esteja aí aproveitando, adquirindo mais conhecimento, amém? Nós estamos no capítulo número 8 e vamos ler aqui agora versículos 9 a 13. Farei a leitura para você. Diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Olha só que coisa. Bom, nós estamos aqui vendo o seguinte, né? Filipe, nós estamos em Atos de Filipe, e ele estava na Samaria, agora pregando o reino de Deus e falando do Senhor Jesus. Vemos aqui que muitas pessoas estavam se unindo à fé, e aí aparece um personagem interessante, um Simão. Simão que diz aqui que ele enganava as pessoas com artes mágicas. E ele tirava proveito desta situação. Porém, quando o povo conheceu a verdade, a palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles ficam livres disso. Inclusive o próprio Simão abraça a fé cristã. Muito bem. O que nós vamos conversar hoje? Vamos bater um papinho sobre magia, mágica, artes mágicas. A gente olha na televisão aqueles grandes mágicos, né? Fazendo ali truques. Algumas pessoas gostam até de brincar, né? Com esses truques mágicos. É a mesma coisa aquilo do que o que está falando aqui de Simão o mágico? Hã? O que você acha? Não, não é a mesma coisa. Veja bem, aqui magia vem do grego mageia, significa feitiçaria, bruxaria, diferente dos truques mágicos utilizados como entretenimento, diferente. Porque a magia e a bruxaria, ela é o uso sobrenatural para manipular pessoas ou acontecimentos. Então, veja bem, é diferente dos truques mágicos que se fazem com o intuito de entretenimento. Não. Aqui feitiçaria era mexer com demônios. Bruxaria, que podia envolver vários métodos. Poderia envolver invocação de espíritos, consulta aos mortos, ou aqueles famosos fazer trabalhos, né? Quando uma pessoa ela pratica feitiçaria, ela acaba se envolvendo com demônios. Os truques mágicos não são truques, são habilidades rápidas que aquele artista faz. Ah, não, aqui na Bíblia o que Simão fazia era bruxaria. Ele manipulava o sobrenatural, ele se envolvia com demônios. E muitas vezes, alguns demônios disfarçados de espíritos bons, mas não existem demônios bons. João 10,10 diz que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Então não existem demônios bons. Tentar fazer dos demônios que eles sejam bonzinhos é uma heresia muito grande, é algo que é pernicioso demais.
E como que Deus, ele vê essa questão da bruxaria, essa questão da feitiçaria que era praticada por Simão. E você vê bem aqui que Simão, ele tirava proveito, porque diz aqui que muito tempo ele iludia as pessoas com estas artes mágicas. Ele sabia que ele estava iludindo as pessoas e ele estava manipulando as pessoas assim. O que Deus pensa disso? A Bíblia responde. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 13. E eu vou ler aqui para você. Diz assim, olha: não permitam que se ache alguém no meio de vocês, primeiro aqui, que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Lembra que nós falamos do deus Moloque, né? Aquela estátua, né? De bronze, de ferro, né? De um metal, corpo humano, cabeça de touro, com o ventre oco, que se colocavam os filhos ali e botavam fogo na estátua e queimavam. Olha só, Deus já falava, né? Não permitam que se encontre alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhações, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Portanto, permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Muito bem. Está vendo, então? Sabe, queridos, o que acontece? Acontece que, nesta época, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, os povos, os caldeus, os persas, os babilônios, os egípcios, né, os idumeus, muitos judeus, povos semitas, eles realizavam artes mágicas, feitiçarias e bruxarias. Isso, o povo de Deus estava envolto em meio a povos que realizavam isso como práticas diárias e contumazes. Só que aqui a palavra mostra que Deus tem repugnância por causa disso. E é por causa disso exatamente que o Senhor diz aqui, o seu Deus vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Ou seja, quando Deus, ele tira todas aquelas pessoas ali de Canaã para instalar o seu povo, é porque o povo era politeísta, feiticeiro, bruxos, queimavam, faziam sacrifícios humanos, e Deus tem repugnância disso, entendeu? Deus não é mau, Deus é bom, Deus é bom. Viu? Então hoje, meu querido, você esteja aí entendendo, esse negócio de centro espírita, de consulta aos mortos, é repugnância, né? Aos olhos de Deus. Feitiçarias, presságios, encantamentos, todo esse tipo de coisa, isso aí é abominação perante Deus. O que Deus aceita? Aqui está falando, meus queridos, a palavra. Deus está ensinando aqui que nós precisamos dar crédito somente à Bíblia, a palavra de Deus. Olha que tema rico, esse tema da magia, muito interessante. Depois nós vamos continuar lendo aqui, porque Simão não vai desaparecer, não. Nós vamos ver, mas vamos deixar, né, para os próximos capítulos, não é? Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A paz.